A paz do Senhor Jesus, nosso querido amigo, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, não só os nossos alunos, mas superintendentes, pastores e caros irmãos que são apaixonados pela nossa Escola Bíblica Dominical e pelo estudo da santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós comentaremos a lição de número 4 da nossa revista desse primeiro trimestre do ano de 2022, classe de adultos, que está tratando sobre a revista A Supremacia das Escrituras. Supremacia das Escrituras, que temos um trimestre basicamente falando sobre bibliologia. A lição de número 4, essa lição que nós trataremos, vai falar sobre a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está estruturada. A gente sabe que nós temos hoje uma Bíblia que ela chegou até nós de maneira já totalmente definida quanto à sua organização, com a separação de livros, cada livro dentro da sua característica peculiar, né? Nos livros históricos, nós temos a Torá, livros históricos, livros poéticos, né? Os profetas maiores, profetas menores, temos o Evangelho, temos as cartas e as epístolas apostólicas e o livro da Revelação, né? O livro de Apocalipse. Então essa organização ela foi definida com o passar do tempo a fim de ter a Bíblia, ela ser entregue a nós já uma Bíblia toda organizada e com uma estrutura didática que facilita o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela não foi formulada, colocada, né, livro com livro ali de maneira aleatória, não. Ela foi colocada baseada numa pesquisa, numa divisão. No entanto que nós temos a Bíblia como a gente mais está acostumado, de Gênesis a Apocalipse, como nós temos a Bíblia cronológica, que ela está organizada de acordo com o tempo de cada livro, cada composição, tempo dos profetas nos seus devidos tempos, né? Face à história. Então, a gente vai falar sobre essa estruturação da Bíblia Sagrada. Nós temos um texto áureo. Nosso texto áureo diz o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Esse texto áureo está em Lucas 24, 44, quando Jesus está dando testemunho com relação a sua presença no cânon sagrado, desde a lei de Moisés, passando pelos profetas e pelos salmos. Então, essa divisão aqui, chamada de divisão tripartite, como o judeu, ele tem a sua estrutura na sua Bíblia hebraica, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. O texto áureo, ele destaca esse quesito, esse ponto. Nossa verdade prática diz o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então a Bíblia para os cristãos se divide em Antigo e Novo Testamento, que não é o caso da Bíblia hebraica, né? Que a Bíblia hebraica não considera como escritos para ela, né, para o judeu, com relação ao Novo Testamento, até porque o judeu não aceitou Cristo como seu Salvador. Então ela rejeitou Cristo, então não teria por que ter, né, o Novo Testamento. Então ela vive ainda acreditando que o Messias pode vir para ela, pode se revelar a ela.
mas a gente, como cristãos, nós cremos no Messias que se revelou. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nossa Bíblia ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Aí a gente poderia dizer, já que o judeu não aceita o Novo Testamento, o cristão não deveria aceitar o Antigo Testamento. Não, não é verdade. Porque o cristão deve aceitar e aceitou o Novo Testamento e não fez disso, do fato dos judeus não aceitar a Cristo, uma briga de ego, até porque do próprio Cristo o Antigo Testamento já vinha profetizando. Então, quando a gente quer falar do Messias, quer falar de Jesus, a gente precisa de apresentar evidências que atestam que o Cristo que a gente aceitou é o Cristo das Escrituras. Então, por isso é que o crente, o cristão, ele tem a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, como sua única regra de fé e prática, considerando 66 livros, divinamente inspirados. Nós estamos estudando a revista desenvolvida pelo pastor Douglas Batista. Esse comentário na lição de número 4, a gente vai ver alguns detalhes aqui que o comentarista, o pastor Douglas Batista, colocou como relevante para o nosso ensino. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui utilizado o capítulo 24 de Lucas, do versículo 44 a 49, que diz o seguinte. Versículo 44 é o nosso mesmo texto áureo, que diz: E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa palavra, Jesus, ele traz a vida ali dos seus discípulos, depois da sua ressurreição, Jesus falando acerca da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, que era justamente a Bíblia dos judeus, a divisão dos escritos proféticos, considerado livros inspirados dos judeus, que divide de uma maneira chamada tripartite, que considera a lei de Moisés como escritos sagrados, os profetas, considerando profetas maiores e profetas menores, e os salmos chamado de salmos, os cânticos, também considerado como inspiração divina. Então, o próprio Jesus dá testemunho que nos escritos judaicos já falava, nos escritos dos judeus já falava acerca da sua vinda, acerca de tudo aquilo quanto ele passou. Jesus diz, é justamente para que se cumprisse tudo aquilo que estava dito a meu respeito, é que eu me apresentei como cumprimento da promessa do meu Pai. Então, quando Jesus disse que ele era o cumprimento de todas as palavras que estavam contidas na Bíblia hebraica, que quando Jesus disse isso, abre o entendimento dos discípulos, porque os discípulos passaram agora a enxergar Jesus em todas as Escrituras. Então, a partir dali, Jesus disse, como estava de mim escrito, convinha que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse, como ressuscitasse dos mortos. E agora, em meu nome vocês vão sair para pregar o Evangelho, pregar a remissão dos pecados, o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e porque vocês são testemunhas de tudo aquilo que aconteceu.
Então eu envio agora, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. E Jesus fala, eu envio a promessa, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês só vão sair para pregar, para testemunhar, depois de serem revestidos do alto, com poder para testemunhar do Santo Evangelho. Então, depois desse revestimento de poder, porque os discípulos, os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo, porque creram em Jesus, e ninguém crê se não for movido pelo Espírito Santo para um verdadeiro arrependimento e conversão em Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo era um revestimento para agora eles saírem mundo afora testemunhando desse Cristo. Porque, afinal de contas, testemunhar custaria-lhes a própria vida, custaria-lhes a própria vida. Então, a gente vê que os discípulos, principalmente, vou dar o exemplo da figura do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, enquanto que Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio, ali no templo, o João e Pedro João foi até o Sinédrio, adentrou ali com Jesus e ficou participando de toda aquela audiência, e Pedro ficou do lado de fora. E a gente vai lembrar daquele episódio que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, porque estava ali no pátio do Sinédrio, e as pessoas vendo o apóstolo Pedro, percebendo a sua natureza, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar, até porque ele não estava revolto acerca do Messias que estava preso, mas as pessoas, percebendo essa diferença, acusavam-lhe de estar junto de Jesus, de conhecer Jesus, de ser um seguidor de Jesus, e Pedro negava a Jesus, dizendo que não o conhecia, que não andava com ele, que não era discípulo dele. Então, você vê que Pedro, ele nega Jesus, mesmo não estando sob ameaça de espada, não estando em ameaça de soldado, de guarda, mas porque Pedro se sentia inseguro ali, porque sabia que poderia ser acusado de ser um seguidor. E aí Pedro nega Jesus, porque Pedro, ele se converteu, se arrependeu, tinha o Espírito Santo, mas não era revestido pelo Espírito Santo a fim de suportar até mesmo a ameaça contra a sua própria vida. Então Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, é um. Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, é outro. Você vai ver que quando Pedro foi preso, em Atos dos Apóstolos, ameaçado pelos fariseus e doutores da lei, dizendo que se ele não parasse de falar, de pregar sobre Jesus, ele seria preso e custaria-lhes a própria vida, Pedro fala, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Ainda que custe a minha vida, eu não vou deixar de pregar, porque eu estou obedecendo ao mandamento do próprio Cristo, que me mandou, que me deu autoridade para pregar acerca da sua morte vicária, sua morte e ressurreição. Então a gente percebe o quanto é diferente a vida daquele que é revestido com o poder do Espírito Santo. E a gente está falando, sobre essa estrutura bíblica, a estrutura da Bíblia. Então a gente vai perceber toda a estrutura quando o Evangelho apresenta Jesus. A gente tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele profetiza acerca do Messias, ele aponta que o Messias viria. O Evangelho de Cristo, ele apresenta o Messias, ele anda entre nós, o seu nome seria chamado Emanuel, que é Deus conosco. Então, se o Antigo Testamento profetiza, o Evangelho apresenta, as epístolas e as cartas, que são as doutrinas, chamadas doutrinas dos apóstolos, explica o Messias,
ele explica o Messias, e o Novo Testamento, melhor dizendo, o Apocalipse. O Apocalipse aponta que esse Messias, esse mesmo Messias, novamente retornará para buscar a igreja, né? Então a gente tem aí essa organização, em toda a Bíblia Sagrada. Vamos diretamente ao comentário da lição, na introdução, que é uma síntese de tudo aquilo que vai ser tratado, né? Uma síntese, um tratamento prévio. Na introdução diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Majoritariamente em hebraico e grego. Ou seja, a maior parte da Bíblia Sagrada é escrita seu Antigo Testamento em hebraico, alguns livros e alguns trechos em aramaico, mas majoritariamente em hebraico e grego, que é o escrito do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né, grego koiné, que é o grego comum, né, em um período aproximadamente de 1.600 anos por 40 homens, que nós já estudamos nas lições anteriores, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Então a Bíblia, ela tem uma primeira divisão, que é a divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que está tratado com a nação do judeu. O Antigo Testamento traz todo um tratamento, uma relação entre Deus Yahvé, e o povo judeu. E o Novo Testamento traz a apresentação do Messias e a história da igreja em Atos dos Apóstolos, e todo esse relacionamento entre a igreja de Jesus Cristo e o Deus que é o Deus da igreja, né? Então seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico, né? Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e a particularidade dos testamentos, né? Nós vamos estudar isso. Nós temos 3 tópicos. No primeiro tópico, a gente estudará como a Bíblia está organizada, né? Nós temos uma palavra-chave nessa lição de número 4, que é a palavra estrutura, né? Estrutura, justamente o tema que a gente está estudando aí, que é sobre a estrutura bíblica, estrutura da Bíblia, né? E a palavra-chave de toda essa lição, para a gente enfocar, é estrutura. Como a Bíblia está organizada, como a sua estrutura. Como eu já falei, a Bíblia, ela está organizada a fim de apresentar uma estrutura didática. Né? Primeiro subtópico, definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Então, do seu termo original no grego e no latim, a palavra Bíblia é tirada desse termo, do grego e do latim. O termo grego, que é o termo biblos, significa livros. A palavra Bíblia, então a palavra Bíblia, ela tem o mesmo significado de livros. Aí você vai pegar a sua Bíblia Sagrada, que é um livro, né? É um livro, como se nesse livro nós tivéssemos muitos outros livros dentro desse mesmo livro, né? Como se fosse uma biblioteca contida em um só volume. Então ela tem a palavra o significado de livros, tanto na sua palavra no grego e no latim. Então a palavra Bíblia do latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livros. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, né? Os cristãos
passaram a usar o termo grego, né, que é ta Bíblia, que é justamente o termo pluralizado, né, pluralizado, substantivo pluralizado, que é os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe, né, o dicionário da CPAD, explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento, né, unidade de pensamento em pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo chama, né, de Santas Escrituras todos os livros canônicos, né, os livros proféticos. Lógico que quando o apóstolo Paulo chama de Santas Escrituras, ele não tinha ali livros, né, do Novo Testamento. Ele não tinha em mãos os evangelhos, porque os evangelhos estavam sendo formulados, estava sendo escrito por Lucas, e nem os livros, né, as epístolas e cartas dos apóstolos. Então ele estava falando de Sagradas Escrituras, ou Santas Escrituras, todos os livros, né, todos os livros sagrados do Antigo Testamento. Então chamado de Santas Escrituras. Essa é a nossa definição do termo Bíblia, que quer dizer livros, né? Segundo subtópico, né, o cânon da Bíblia. A expressão cânon, né, cânon, que é o significado de cânon, de vara de medir, procede do termo hebraico kaner, termo hebraico kaner, que tem o sentido de vara de medir, né? Kaner, que é o cânon, vara de medir, que é o mesmo elemento, né, como se fosse uma cana, um caniço, igual aquelas taboa que a gente vê aí na área alagadiça, né, taboa, como se fosse aquela vara, né, de cana, que não chamada de kaner, que é vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, né, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então esse termo no hebraico, né, que era vara de medir, esse elemento que era um vegetal, né, como se fosse essa cana que a gente tem, né, conhecida muito nossa, que é justamente de onde é retirada a cana de açúcar. Essa cana, lógico que o que a gente conhece aqui, ela é proveitosa porque é mais comum no tempo, né, no termo aqui usado como vara de medir, era uma cana que ela se estendia, crescia muito, e no seu tamanho original ela passou a ser usada para medição. Naquela época não tinha trena, né, nem metro. Então aquela cana, na sua altura mais comum, muitas vezes era usada, medidas como cânon, né, como cana. Há tantas distâncias de cana, né, então essa era usada como medida. Isso passou a ser usada, né, como vara de medir, como a gente está vendo aqui, passou a ser usada como vara de medir. E aí o cânon foi justamente usado esse termo cânon, justamente para medir os escritos, para medir como uma régua é usada para uma medida exata. O termo cânon foi usado para uma medida exata com relação aos escritos, se os escritos traziam uma exatidão com relação à sua canonicidade, à sua inspiração divina. Então, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, primeira coisa que a gente avalia numa literatura, lógico que a gente está falando aqui no caso
das literaturas sagradas para saber se ela era inspirada por Deus ou não, se ela tinha inspiração divina, para saber se podia fazer parte dos livros canônicos, dos livros inspirados por Deus, era avaliar com precisão se tais livros eram escritos por profetas, tinham registros ao longo da história, em alguma das suas narrativas, se tais profetas eram realmente profetas de Deus, se os seus livros têm algum erro ou não. Havendo erro, já se descartava qualquer inspiração divina, porque Deus não erra, né? E Deus não pode errar, porque Deus é santo. Deus não erra. Então, era a forma de avaliar com relação aos livros, se eles poderiam ou não fazer parte da Bíblia Sagrada. Então, é justamente o significado desse termo, né, termo cânon, né, termo cânon, que é o vocábulo cânon, que é empregado para norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, a gente precisa ter em mente isso, né? Em vista disso, o termo canônico passou a designar 66 livros aceitos como divinamente inspirados, né? 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, totalizando 66. Então, 39 do Antigo e 27 do Novo. Lembrando que nós temos 66 livros no total, né, da Bíblia protestante, 66 livros, né, no total da Bíblia protestante, e a Bíblia do catolicismo romano, a Bíblia do catolicismo romano, tem outros adicionais de livros chamados livros apócrifos ou não canônicos, né? São 7 livros a mais, além, né, dos 66 livros. Então, nesses livros adicionais, chamados livros apócrifos, onde a Bíblia da Igreja Católica foi acrescentados esses livros, é uma Bíblia, então, diferente da Bíblia protestante. Mas a Bíblia protestante são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Considerando que os 39 do Antigo Testamento são os mesmos livros constantes na Bíblia hebraica, né, na Bíblia do judeu. É lógico que a Bíblia do judeu tem uma divisão diferente da divisão do Antigo Testamento do protestante. São os mesmos livros, no entanto, com uma divisão diferente. A gente vai ter na Bíblia na Bíblia hebraica, né, na Bíblia dos judeus, a gente tem lá livros históricos, onde são somados, né, livros que são somados como um único volume. Por exemplo, né, o livro do profeta Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, lá um volume único, livro do profeta Samuel. E livros históricos, né, livros históricos, como nós temos na Bíblia Sagrada do protestante. Na nossa Bíblia a gente tem 1 Reis, 2 Reis, livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. No caso da Bíblia hebraica, é um único livro, um único volume, né, com todos esses livros, né, com um único volume, onde traz ali toda a história, toda a narrativa histórica do período dos reis. Então, não vai ter os 39 volumes, como tem as 39 divisões, né, em volumes da Bíblia protestante, mas o seu conteúdo é o único, divergindo apenas a sua divisão. Espero que os irmãos tenham entendido isso. Então, continuando, isso quer dizer, né, que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, né, como consta em Apocalipse 22, versículo 18 a 19. Vamos agora ao terceiro subtópico,
que a gente vai falar sobre os dois testamentos bíblicos. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diateque, né, o diateque, é o termo grego diateque, né, e da hebraica, que é berit, né, que é o termo testamento ou aliança. Ambos os termos têm um sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então, termo testamento, isso é uma pergunta que a gente vai ter nessa lição. Termo testamento vem do latim testamento, que é a tradução da palavra grega diateque e da palavra hebraica berit, né? O testamento tem um sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento, essa expressão Antigo Testamento, foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14 e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, né? Reconhecido por Jesus como as Escrituras. A lei, os profetas e os salmos, conforme também Jesus citou em Lucas 24:44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Esse termo o próprio Jesus citou, né, quando Jesus está sentado, né, à mesa com os seus discípulos, seus apóstolos, justamente na sua ceia anterior à sua morte vicária. Jesus senta para ceiar com os seus discípulos e Jesus traz ali uma aliança com os discípulos, que era justamente uma aliança com a igreja. Ele diz: esse vinho, né, esse suco e esse pão é um novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que fizerdes em memória de mim, essa cerimônia, né, a cerimônia da ceia, todas as vezes que fizerdes em memória de mim, né, estará lembrando, né, dessa aliança firmada entre Jesus Cristo e a sua igreja, né, a sua igreja representada ali na figura dos apóstolos. E Jesus diz que aquilo ali era uma nova aliança feita no seu sangue. Então isso traz uma ideia nova, uma ideia do testamento, né? Testamento que estava sendo inaugurada, né? A gente lembra que a palavra berit, que é aliança, que é pacto, ela era usada justamente quando iam se firmar uma aliança entre duas pessoas. No caso, Deus firmou uma aliança com Abraão, se não me engano, Gênesis capítulo 15, quando Abraão sacrifica um animal, né, em aliança com Deus, e aquele animal é cortado ao meio, e Deus firma uma aliança fazendo com que fogo dos céus passe entre as partes cortadas daquele animal, e Deus firma com Abraão dizendo: estou firmando com você uma aliança agora entre a sua descendência e eu. Quando Davi e Jonatas firmam a aliança, eles também fazem o mesmo procedimento, né? Davi e Jonatas pegam um animal, e esse animal, né, um caprino, né, um ovino, eles pegam esse animal, e Davi e Jonatas entram num acordo, firmando uma aliança de um cuidar do outro, um proteger o outro, não importa aonde se daria a duração da vida deles. Eles firmam uma aliança dizendo que um cuidaria do outro em sinal da sua amizade, em sinal de ambas a amizade. E aí eles pegam o animal, pegam uma lâmina de corte, uma espada de corte, né, algo com uma lâmina, cortam aquele animal no meio, matando ele, cortam um único golpe, aquela parte cortada de onde sai o sangue do animal. Eles tinham o hábito de pegar e molhar
a ponta do polegar no sangue derramado daquele animal que foi sacrificado, né, testemunhando da aliança entre duas pessoas, e eles selavam com o sangue daquela vítima, firmando ali uma aliança de sangue, dizendo que aquela aliança foi firmada com o sangue de uma vítima, e aquela aliança seria conservada ainda que uma das partes faltasse. Aí você vai lembrar por que Davi, depois da morte de Jonatas, depois que a paz está estabelecida no seu reino, depois do seu trono firmado, Davi procura saber se havia alguém vivo ainda da casa de Saul para que ele pudesse fazer de beneficência. E aí Davi pergunta sobre a família de Jonatas, e alguém diz que ainda havia alguém da casa de Saul, da descendência de Jonatas, que estava desterrado da sua casa, desterrado das suas terras de Benjamim, de Israel, porque foi para distante da sua casa, temendo que agora, sem ninguém no trono, ele pudesse ser vítima de perseguição. E aí Davi pede para que alguém pudesse lá buscar, dizendo que esse descendente da casa de Jonatas seria cuidado enquanto ele estivesse vivo. Ele disse, o próprio Davi diz a descendência, né, que ele comeria da sua mesa, né? Ele comeria da sua mesa enquanto ele estivesse vivo. Aquilo que os seus filhos comeriam, ele também comeria. Então era o sinal da aliança que era feita, né? O pacto Berit era como se fosse um testamento, porque o testamento que a gente conhece hoje, né, as duas partes firmam um acordo através de documento, as partes assinam, leva até um cartório, é reconhecido a assinatura de ambas as partes, o cartório assina, dando testemunho de que as assinaturas são verdadeiras, e essa aliança, esse termo de aliança, fica no cartório, para que quem futuramente quiser saber se essa aliança existiu, o cartório tem o registro guardado. Naquele tempo não era assim, naquele tempo era uma aliança firmada diante de Deus. E bom quando homens santos firmam uma aliança e conservam, ainda que uma das partes não esteja viva. Isso serve de lição para a gente, porque hoje a gente não é fiel na aliança, mesmo com a pessoa viva, que dirá depois de morta. Que coisa maravilhosa a gente ver que Davi era homem de Deus, a fim de que, ainda que Jonatas não tivesse vivo, Davi mantinha a sua palavra, né? O testamento. Assim também Jesus Cristo, né? Jesus Cristo deixou uma aliança firmada com a sua igreja, né? Jesus Cristo deixou uma aliança firmada com a sua igreja. E a aliança, ela está firmada com a igreja, e ao próprio Senhor, o Espírito Santo, que tem cuidado para que essa aliança não se quebre diante de nós. Quantas vezes a gente nos mostramos infiéis? A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele permanece fiel. Ainda que a gente não consiga honrar a nossa parte da aliança feita com Jesus, Jesus honra a sua parte firmada com nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar aí, né? Como nós dissemos, né, o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Jesus como mediador da nova aliança. Então Jesus disse, né, que estava firmando uma nova aliança no seu sangue. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Então o que acontece? Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados. Então, quando essa nova aliança é firmada com Jesus, tudo aquilo que veio após essa aliança passou a fazer parte dos escritos da nova aliança, como os escritos dos evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas e epístolas dos apóstolos, e também o livro, né, da revelação,
que é o livro de Apocalipse. Então, esses escritos após a nova aliança firmada com Cristo, passou a ser usado também como termo para designar, né, Novo Testamento. O Antigo Testamento definiu os escritos do povo judeu, porque o Antigo Testamento é escrito durante aquele período da Antiga Aliança, e agora com a nova aliança firmada, todos os escritos firmados ou escritos que vieram depois desse cumprimento de Jesus, da vinda do Messias, se tornaram, né, o termo de Novo Testamento. Então nós temos o Antigo Testamento, que eram os escritos, né, dirigidos ao povo judeu, mas que fala à igreja e fala ao mundo de hoje. Não quer dizer que aquele termo serviu só para aquela época, para os judeus, mas o termo, tudo aquilo que foi escrito, né, foi escrito inspirado por Deus para falar, né, também a nós, o nosso tempo, para falar justamente, fala também à igreja, porque os escritos são inspirados e proféticos, e como o Novo Testamento é os escritos para a igreja, né, para a igreja, cujo o povo de Israel, o povo hebreu, rejeitou e rejeita os escritos do Novo Testamento. Amém? Então, passamos pelo como a Bíblia está organizada, que é Antigo e Novo Testamento, né, a sinopse, né, que nós vimos aí, né, a sinopse, o resumo de tudo aquilo que nós vimos nesse primeiro tópico, né, que a Bíblia se divide em 2 testamentos divinamente inspirados, Antigo e Novo Testamento. Alguns fatos e particularidades da Bíblia. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, como nós dissemos. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Quando o povo judeu decorava tudo aquilo que era escrito, decorava a lei, decorava os profetas e decorava os salmos, eles decoravam sem essa facilidade que a gente tem hoje, de ter organizados livros, capítulos e versículos. Antes tinha apenas os livros, que definia quem era o profeta ou aquele que havia escrito o livro. Então o rolo, né, tinha o rolo do escrito de Salmo, tinha o rolo escrito dos escritos de Samuel, tinha os rolos escritos dos profetas maiores e profetas menores, tinha os rolos dos escritos da lei, que eram os rolos dos escritos de Moisés. Então essa divisão em capítulos foi feita, né, você pode ler aqui, foi feita no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, né, Hugo de Saint-Cher, que era um abade dominicano, estudioso das escrituras. Abade quer dizer que é um cargo eclesiástico, né? Ele era um abade dominicano, que era da linha dos domênicos, né? Dos dominicanos. E estudioso das escrituras. Então, como esse abade, né, cardeal Hugo de Saint-Cher, ele era um estudioso das escrituras, quando ele estava estudando as escrituras, ele tentou facilitar essa estrutura didática, criando capítulos e versículos. Quando ele criou capítulos e versículos e apresentou essa divisão entre capítulos e versículos, as pessoas entenderam que essa divisão ajudava muito e facilitava os estudos. Então a divisão em versículos foi feita 2 vezes, né? O Antigo Testamento em 1445, né, pelo Rabi Natan, né, e o Novo Testamento em 1551, quando se popularizou essa divisão, né, entre capítulos e versículos. Então você vai ver que a divisão pelo Rabino, né, Rabi Natan, em 1551, e Robert Stevens, né, um impressor em Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, que é a Vulgata Latina, né? Stevens publicou aquela Vulgata Latina, dividida em capítulos e em versículo em 1555. Então, em 1555 já tinha essa obra agora divulgada e acessível a todos para estudar a Bíblia
dividida agora em capítulos e versículos. O Antigo Testamento, né, na época, né, o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. Lógico que isso vai de tradução para tradução, né? Então, 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos, que é a soma do Antigo e Novo Testamento, e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma da versão, é aquilo que eu falei. Vai depender muito do idioma e versão da Bíblia. Mas basicamente são essa quantidade de capítulos e versículos. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor Salmo 117. O maior versículo está em Esther, né, que é Esther 8:9, e o menor Êxodo 20:30. Isso nas versões portuguesas, e com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas 20:30. Em certas línguas, o menor é João 11:35. O livro de Esther e Cantares não contém a palavra Deus, né? Isso são algumas curiosidades. O livro de Esther e Cantares não tem esse termo, essa palavra Deus. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Então, não é porque não tem a palavra Deus que não é um livro canônico, mas foi percebido através dos fatos nelas desenrolados, né, das histórias narradas, que esse livro foi percebido que o Espírito Santo havia inspirado o seu escritor. Há na Bíblia 8.000 menções, né, do termo Deus, né, da palavra Deus, sobre vários nomes divinos, né, e 177 menções do diabo, sobre seus vários nomes. Aí essas evidências aqui foram contadas aí, né, narradas pelo pastor Antônio Gilberto no livro, né, A Bíblia através dos séculos. Parte interessante aqui também, ampliando o conhecimento, né, estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1600 anos, aproximadamente, por cerca de 40 homens, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes, né? Isso aqui a gente também já vimos nas lições anteriores, né? Nosso segundo tópico, vamos falar agora sobre o Antigo Testamento, né? Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, essa classificação, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos, né? Pentateuco, que é a lei, né? Pentateuco são os escritos de Moisés, que são 5 livros, né? De Gênesis a Deuteronômio. Livros históricos são formados por 12 livros, né? De Josué e Esther. A outra divisão, né? Outra divisão aqui é livros poéticos, né? Composta por 5 livros de Jó, Cantares de Salomão, e livros proféticos, os livros proféticos que se dividem entre os profetas maiores, né? Que são 5 livros profetas maiores, e 12 os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Então, como é que se está dividido nessa classificação da divisão no Antigo Testamento? O Antigo Testamento está dividido em Pentateuco, histórico, poético e profético. Então são 4 divisões. 4 divisões no Antigo Testamento. Isso a gente está falando, né, na Bíblia usada por nós, né, a Bíblia protestante. Na Bíblia protestante, que não é uma divisão tripartite como a Bíblia hebraica. Então, continuando, apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, como nós dissemos, né, o conjunto do Antigo Testamento soma
os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos, como nós já dissemos antes. Né? O que difere são essa divisão, né? Que para o cristão são 39 e para o hebreu um número menor, porque alguns livros eles não são divididos em primeiro e segundo, né? Mas volume único. Segundo subtópico aí, ainda falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. 3 fatores basilares, ou básicos, né, na hora de avaliar se o livro é canônico ou não. A saber, a inspiração divina, né, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Além da inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta que se o livro era conservado como palavra de Deus ou não. Então, o reconhecimento se dá quando a gente tem em outras narrativas acerca desse livro. E se há um registro na história com relação ao povo de Deus usando tal livro, né, como inspirado. Então, se é inspirado, se percebe essa inspiração no livro pelo Espírito Santo, se ele é reconhecido pelo povo de Deus. E a outra coisa aí é a preservação pelo Espírito, pelo povo de Deus. O próprio povo de Deus preservava aquilo que ela considerava canônico. Então isso atestava se o livro era conservado como palavra de Deus ou não. Então, por conseguinte, a confirmação destes elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Você vai lembrar da aula anterior que a gente comentou que os escribas eram responsáveis por guardar e conservar todos os escritos sagrados. Então eles eram tão zelosos pelos escritos sagrados, que eles guardavam e conservavam esses escritos, guardavam e conservavam tudo aquilo que era tratado como inspirados por Deus. Então não podia ser jogado de qualquer maneira, não podia ser deixado de qualquer maneira. Além da conservação, eles compilavam os escritos, justamente aumentando ainda mais a vida útil desses escritos. Porque a gente sabe que o material que era escrito não era um material de longa duração, né, de conservação. O próprio tempo danificava o material. Então os escribas, eles tinham o hábito de escrever e estar escrevendo periodicamente, justamente para conservar a vida dos escritos, né? Então essa canonicidade era considerado canônico, né, através da inspiração, através do reconhecimento do povo de Deus, né, através do reconhecimento, o povo reconhecia. E outra coisa era a preservação. O próprio povo de Deus preservava aquilo que era considerado inspirado por Deus. Então era um modo de hoje, na nossa época, saber se os escritos que nós temos em mãos, eles são canônicos, através dessas 3 regrinhas, né, basilares para a avaliação da canonicidade. Particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, como nós já falamos antes. Quase a totalidade dos escritos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, né? Algumas porções foram escritas em aramaico, né? Uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pôde ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, né, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia do ano em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta do ano de 1445, né, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então Norman Geisler traz essa informação aí também com relação à divisão. Então do Gênesis até Malaquias, né, na Bíblia do Antigo Testamento,
nada mais foi acrescentado, embora a gente tenha no período chamado período do silêncio do profetismo, período do silêncio dos profetas, que foi 400 anos de silêncio entre Malaquias até a revelação aí do Messias anunciado por Deus. Houve um período de 400 anos. Nesse período de 400 anos ocorreu um silêncio profético, onde nenhum profeta relevante foi levantado por Deus para falar ao longo da história, da história do povo de Israel. Então, de Malaquias se encerrou, se fechou o Antigo Testamento. A gente vai ter, nesses 400 anos, algumas histórias, alguns fatos históricos relevantes para a história de Israel, mas esses fatos foram até registrados como fatos históricos, no entanto, não foram inseridos na Bíblia do judeu. A gente vai ter a revolta aí dos Macabeus, né? Justamente os Macabeus que se revoltaram contra um período de domínio também, período de domínio dos sírios, né? Dos assírios. A gente vai ter algumas revoltas considerando relevantes, né? No período do Império Romano, no Império Grego, mas simplesmente serviram como compêndio de narrativas históricas, não considerados inspirados. E aí a gente vai ver que na Bíblia do catolicismo romano, alguns desses livros foram considerados relevantes para o livro, né, do catolicismo romano, como o livro de Macabeus, e outros que foram colocados como integrantes da Bíblia do catolicismo romano. Mas tanto a Bíblia do judeu, a Bíblia hebraica, quanto a Bíblia do protestante, os mesmos livros são considerados, os mesmos livros ali, como canônicos, né, como canônicos e inspirados. Divergindo assim da Bíblia do catolicismo. Então nós vimos isso aí, né, com relação à canonicidade do Antigo Testamento. A particularidade, né, do Antigo Testamento, que nós estamos estudando aqui do Antigo Testamento, particularidade quase, né, a totalidade dos livros, como nós lemos, né, foram escritos em hebraico, né, algumas particularidades em aramaico, como nós vimos. O último livro, o livro do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430. Como eu falei, depois desse ano 430, ficou um período de silêncio profético, né, onde Deus não enviou mais nenhum profeta, né. Não quer dizer que Deus tenha falado, mas é o fato de 400 anos que Deus não enviou profeta. Que Deus falou naquele período, falou, até porque a gente tem aquele período, aquele episódio quando Deus falou com Simeão, né, que ele não morreria antes de enviar o Messias prometido. A gente tem o nascimento de João Batista, a gente tem o episódio de Maria, né, recebendo o anúncio de que ela geraria o Messias. Então o silêncio não era o silêncio da profecia, mas o silêncio de profetas enviados. 400 anos que Deus não enviou profetas à nação de Israel. E continuando aqui, conforme o teólogo norueguês, né, nós já lemos, né, que para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, né, no ano de 1227, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445, o texto foi dividido em versículos também. Então foi tão bem aceita a divisão por capítulos, que aí surgiu também a ideia de 1445 dividir também em versículo, o que muito nos facilita hoje. Quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, nós temos essa facilidade. E hoje também a Bíblia hebraica, ela adotou também essa divisão. Ela adotou porque essa divisão ela facilitou muito o estudo didático, né?
Então a sinopse aí daquilo que nós estudamos, a sinopse vai dizer que os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados de lei, históricos, poéticos e proféticos, né, que é a divisão da Bíblia, a Bíblia do protestante, a nossa Bíblia, né? Leis, históricos, poéticos e proféticos. Terceiro tópico, né, terceiro e último tópico, a gente vai falar sobre o Novo Testamento. No segundo nós falamos sobre o Antigo, nós vamos falar agora sobre o Novo. Os livros do Antigo Testamento, na hora de fazer a sua aceitação do cânon sagrado, ela foi um quanto mais fácil para a nossa aceitação, a nossa avaliação do cânon do Antigo Testamento foi mais fácil do que do Novo. Por quê? Porque nós já tínhamos a Bíblia hebraica, nós tínhamos já essa divisão dos chamados livros inspirados dos hebreus. Então eram os mesmos, então era mais fácil para nós, né, considerar como inspirados, né? Não tão mais fácil pelo catolicismo, porque o catolicismo preferiu adotar aqueles livros simplesmente como conteúdo histórico, né, que são os livros apócrifos. Já no Novo Testamento a gente não tinha essa facilidade, porque o judeu, né, o judeu não adotou o Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento. Então isso trouxe uma dificuldade maior com relação à canonização do Novo Testamento. Então a gente vai ler aqui que os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Quais esses 4 grupos principais do Novo Testamento? O Evangelho, né, que são os quatro livros, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que traz a história da igreja, né, que não é a história do Antigo Testamento, que era a história do povo judeu, mas é a história da igreja ali em Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico que a gente tem. E as epístolas, que são as epístolas, né, dos apóstolos, chamadas epístolas paulinas, e as epístolas, né, dos apóstolos, Tiago, João, Pedro, né, e Judas. E a revelação que é o livro, né, de Apocalipse, a revelação do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados canônicos, ou seja, aqueles que passaram por uma avaliação chamada vara de medir. Então homens avaliaram e consideraram esses livros canônicos, eles passaram pela avaliação de canonicidade. Então são livros inspirados e autorizados para serem usados na igreja. E a gente vai lembrar que os livros, eles eram lidos na igreja. Tanto no Antigo Testamento, o povo hebreu tinha a prática de ler os escritos de Moisés. A gente vai lembrar isso de Esdras, né? Período de Esdras e Neemias. Abriam-se o livro da lei e lia para o povo de pé, ouvindo todos os escritos, toda a lei, e o povo reconhecia os escritos como divinos, e arrependiam-se dos pecados, convertiam-se a Deus, e adoravam a Deus, por Deus estar falando com eles através da palavra inspirada. O Novo Testamento, quando os apóstolos escreviam, eles escreviam a fim de que os seus escritos fossem lidos no Novo Testamento. E aí a gente vai lembrar que os escritos dos apóstolos eram lidos na íntegra. E aí o pastor da igreja ele fazia as suas considerações, aplicando aquilo que era escrito, a cultura, né, daqui a igreja que estava ouvindo estava envolvida, e ali era aplicado, né, de maneira à realidade da igreja, e a igreja corrigia dentro daquilo que era aplicado, né, corrigindo, né, como doutrina. Aquilo era uma doutrina para a igreja, para que a igreja se arrependesse daquilo que estava vivendo, retornasse para Deus, arrependido do pecado, e voltasse uma vida
agora com Deus novamente, arrependidos e vivendo para Deus, né? Arrependidos do pecado que estava vivendo. Então, a gente vai perceber que o Novo Testamento, ele era usado dessa maneira. E aí a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, ela era usada justamente usando, né? Usando tudo aquilo que já estava escrito como palavra inspirada e utilizada como canônica, né? Canônica, avaliada, né? Como avaliada pela igreja, né? Pela igreja, pelos apóstolos e pelos pais apostólicos mais à frente. Então essa é justamente isso que a gente vê no Novo Testamento, como essa divisão ela era feita, né? E ela era reconhecida como evangélico, históricos, epistolais, né? E revelação. A canonicidade, né? Subtópico 2, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento. Vamos ler aqui os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento, isto é, a inspiração, se é inspirado, reconhecimento, se a igreja reconhece, e a preservação dos livros como palavra de Deus. Assim como os escribas, eles, pelo zelo que eles tinham, eles guardavam tudo aquilo que era escritos dos judeus inspirados, no período da igreja, a igreja também guardava tudo aquilo que elas recebiam, né? Como a gente tinha no período da igreja alguns escribas que eram convertidos, que vinham do judaísmo para a igreja, eles mesmos faziam cópias. Isso era a recomendação dos próprios apóstolos. O apóstolo Paulo recomenda que fizesse cópias, né? E mandasse para outras igrejas também aquelas cartas que eram destinadas às igrejas, para que outras igrejas também usassem essas doutrinas, esses ensinos nela, aplicando também as suas realidades. A gente tinha escribas que haviam se convertido a Cristo, que estavam no seio da igreja, e esses escribas também faziam essas compilações e guardavam na igreja, para que a igreja conservasse tudo aquilo que era a recomendação dos apóstolos. Aí a gente vai ter lá João Marcos, que copiava, a gente tem que escrevia, né, que era um escriba, a gente tem Lucas, que não era um escriba, mas tinha habilidade e tinha o conhecimento para escrever, tanto que Lucas é aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, que era alguém que acompanhava o apóstolo Paulo em todas as suas viagens. A gente tem outros escritores, como nós citamos João Marcos, que é o escritor de Marcos, e também aquele que escreveu, né, a epístola de Pedro, né, a carta de Pedro, que a gente considera aquele que escreveu, né, e tantos outros que também escreviam a epístola dos apóstolos e carta dos apóstolos, como outros que escreveram também as cartas de Paulo. Então nós temos essa modo de preservação, avaliação da canonicidade, né, se ela é inspirada, melhor dizendo, para fazer parte do cânon, se ela era inspirada e se ela também ela era preservada pela igreja, né, se ela estava sendo preservada pela igreja ao longo da história. Então isso era um modo de avaliação quanto à sua canonicidade. Determinava essa canonicidade, preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, que a gente vai ter lá, 1 Tessalonicenses 2,13 e tal, os irmãos depois vão ler em classe. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, né? Reconhecimento como fidedignos, desde o início dos escritos falsos, dos escritos falsos foram refutados pela igreja. Então, a própria igreja refutava aquilo que era falso, né? O próprio apóstolo Paulo, Pedro, vai dizer que depois da sua partida se levantariam muitos falsos apóstolos, né? Dizendo que
estavam falando da parte de Deus e a igreja precisava estar atenta. Então a igreja foi vacinada quanto a isso, a tomar cuidado quanto aos falsos mestres, né? E em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotavam a prática de leitura dos livros autorizados, como nós dissemos. Os próprios cristãos adotavam essa prática de ler, né? De ler aquilo que era escrito para eles. Então, eles tinham intimidade com as escrituras, de modo que se tivesse alguma coisa diferente, pelo fato deles serem estudantes, eles logo percebiam e iriam descartar qualquer coisa diferente daquilo que era inspirado por Deus e legitimado pelos apóstolos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. Então a própria igreja primitiva reconheceu e preservou, né? Preservou os livros canônicos. Terceiro e último subtópico, né? Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. Então todos os livros do Novo Testamento foram escritos do grego koiné, um dialeto comum. O que é a palavra koiné? Koiné significa comum, né? E presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Então a gente tinha um grego, né? O grego mais clássico, né? Mais refinado, que era o grego do período dos filósofos, né? Esse grego mais refinado, chamado de grego clássico. Esse grego clássico ele veio até o período, no período ali aproximadamente do ano 120, 130 a.C., através da filosofia, onde os filósofos, havia muitos filósofos gregos que tinham uma fala muito refinada, muito clássica, muito apurada. E aí com a expansão, com a helenização, né, do grego, onde a ideia era fazer com que todos os povos falassem grego, né, surgiu um grego mais popular, um grego popular, que não quer dizer que esse grego popular era uma linguagem pobre, como nós temos o português hoje, que é o português pobre, o português da língua da internet, o português onde as pessoas têm preguiça de falar o português, a palavra, e aí resume a palavra, usa uma palavra empobrecida. O grego koiné não quer dizer que a palavra é empobrecida, mas é uma palavra comum, onde as pessoas comuns falavam, nas praças, nas feiras, comprando e vendendo. Então era a palavra helenizada, onde as palavras que as pessoas adotaram essa língua. E aí o Novo Testamento é justamente escrito nesse grego, o grego koiné, um dialeto, né? Um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho dos primórdios do cristianismo. A gente vai lembrar que nesse período aqui, a igreja quando ela já nasce recebendo uma Bíblia na mão, que é a Bíblia em grego, que é a Bíblia Septuaginta. Septuaginta foi uma Bíblia traduzida do hebraico, né, tradução dos 70, onde o Ptolomeu Filadelfo, né, que era o governante, ele tinha uma biblioteca em Alexandria, uma biblioteca que tinha uma vasta volume de obras literárias, a maior biblioteca do mundo na época. E aí Ptolomeu Filadelfo, ele sentiu o desejo de ter também na sua biblioteca do seu império ali, todos os escritos dos hebreus. Não tinha o Novo Testamento, isso é por volta do ano 195 a.C. E aí Ptolomeu Filadelfo, que era o imperador, ele querendo os escritos dos judeus que traziam a narrativa, a história do Deus dos hebreus, ele pede justamente às pessoas do templo, aos judeus no templo, sacerdotes e fariseus, que pudesse traduzir
e que as pessoas do seu império tivessem acesso e conhecimento de quem era esse Deus dos hebreus. E os hebreus, nessa época, eles, diferente de tudo aquilo que eles viviam, que era um ciúme, porque o Deus para eles era o Deus deles, Deus abriu o coração dos hebreus que não tinham receio de fazer com que Deus pudesse ser conhecido agora pela cultura, né, grega. E aí os hebreus mandam 70 sacerdotes e escribas para que traduzissem a Bíblia do hebreu, né, da língua hebraica e aramaica para o grego. E aí esses 70 fazem a tradução da Bíblia hebraica para uma tradução na língua grega e entregam a Biblioteca de Alexandria na mão do imperador Ptolomeu Filadelfo, essa Bíblia traduzida. E aí essa Bíblia traduzida do hebraico e aramaico para o grego é a Bíblia que se torna conhecida. A Bíblia até usada pelos apóstolos, a Bíblia usada pelo apóstolo Paulo, comenta-se que a Bíblia é usada pelo próprio Jesus Cristo, que é a tradução hebraica chamada de Septuaginta. E essa Septuaginta, ela passou a ser a Bíblia usada e organizada. Por isso que eu falei que ficou muito mais fácil a igreja facilitada, né, a tradução, né, a organização do Antigo Testamento, porque teve o trabalho facilitado pelos próprios hebreus, através da tradução da Septuaginta. Depois a Septuaginta foi traduzida por Jerônimo, né, e transformada em latim pela chamada Vulgata Latina, né, que é a Bíblia traduzida do grego para o latim, que é a primeira tradução da Septuaginta para o latim, a tradução de Jerônimo, né, chamada de Vulgata Latina. Então, essa tradução e canonização do Antigo Testamento foi muito facilitada. E aí a igreja ela nasce justamente com a Bíblia na mão, que é a Bíblia, que é a Septuaginta, a Bíblia traduzida no grego. E continuando, né, a gente vai ver aqui que algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Então, quando a Bíblia agora ela é traduzida, né, lógico, tendo o Novo Testamento já também ela organizada, ela é traduzida do hebraico, né, do grego, melhor dizendo, para o latim. Ela faz a tradução conservando a fala do aramaico, né? Vamos ler aqui algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, né, citamos Talita Cumi, né, Talita Cumi, que é menina, levanta-te, registrado em Marcos 5,41, quando Jesus vai na casa de Jairo, né, e fala com a menina depois de ressuscitá-la, né, que Jesus usa o termo aramaico, Talita Cumi, que é menina, levanta-te. E aí o João Marcos, ele acha interessante usar o termo que Jesus usou. Qual foi o termo que Jesus usou ali naquele episódio? Jesus, ele usa a palavra aramaica, justamente pedindo que a moça levanta e senta-se. E aí a gente pergunta, será que aquela moça, aquela menina, será que Jairo entendia o aramaico? É bem provável que sim. Talvez Jesus estivesse falando não para a moça, mas para Jairo. Talvez essa palavra para Jairo tivesse um significado. A gente não sabe, mas talvez para Jairo aquela palavra tivesse um significado, dizendo: menina, levanta-te. E outro termo também em aramaico, Marcos 16,14, né, que é o termo usado, né, Abapai, né, que é um termo aramaico, né, que quer dizer papai, quer dizer meu pai. É um termo carinhoso para chamar de pai, né, paizinho, né, que é a palavra Abapai. Outro termo também, usado também em Marcos, que é Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste, também em Marcos, né?
outro termo também, conjunto, né? Outro termo também, né? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Então, antes do término do século I, né? Os livros canônicos foram escritos, né? Todo o Novo Testamento foi escrito, fechando ali no ano 95, né? No ano 95, através da revelação do Apocalipse a João. Então, ali se fecha o Novo Testamento, né? Na revelação do Apocalipse. Então, o último livro é o Apocalipse de João, datado por volta de 96, né? Alguns citam entre 95 e 96. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno do ano 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículo, né? Corroborando aquilo que nós já lemos lá em cima, quando nós citamos aquilo que foi uma percepção do escritor Norman Geisler, né? Sinopse do nosso capítulo 3 que nós estudamos, a sinopse vai dizer que os livros inspirados que integram o cânon no Novo Testamento, que nós acabamos de falar no tópico 3 sobre o Novo Testamento, são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação, né? Justamente a classificação aí do cristão protestante, né? O Novo Testamento dividido em evangelhos, históricos, epístolas e revelação. A conclusão da nossa lição 4, onde nós estudamos aí sobre a estrutura da Bíblia, nossa conclusão vai dizer o seguinte: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Irmãos, vale a pena a gente ressaltar que esses critérios de avaliação não são os critérios que foram definidos por meio de concílios. Não foi concílios no século III, concílios de Nicéia, concílios de Trento, que definiu aquilo que era a inspiração e chamados de inspiração sagradas para definição daquilo que deveria fazer parte ou não da Bíblia. Essas definições, elas são definições já desde o período da igreja primitiva. Como eu falei, o próprio Antigo Testamento, através da Septuaginta, facilitou o entendimento e definição daquilo que era sagrado e canônico, considerado inspirado no Antigo Testamento através da Septuaginta, porque o próprio judeu, ele avaliou aquilo que era sagrado, né? Lembra da palavra cânon, que é a régua de medir? Os judeus definiu que aquilo que era sagrado, que deveria constar na Septuaginta, foi definido, porque judeu nenhum iria colocar em risco, iria colocar em xeque, tentando acrescentar ou tirar aquilo que deveria ser considerado a palavra de Deus. Como também a própria igreja primitiva, ela preservou, ela considerou inspirado a fim de levar para a sua comunidade, a fim da comunidade cristã, para ser lido como inspirado, porque não iria colocar para ler nenhum livro apócrifo, nenhum livro gnóstico ou de qualquer outra natureza, quer que seja filosófica, o que o próprio apóstolo Paulo disse: porque quando fui ter convosco, eu não fui com sutileza de palavra, eu não fui trazendo palavras vãs de entendimento ou filosofia humana, não. Eu vim ter convosco trazendo o Evangelho, porque o Evangelho é poder da palavra de Deus. Então a própria igreja, ela definiu aquilo que era canônico. A própria igreja guardou e preservou aquilo que ela considerava como palavra de Deus. A igreja no tempo apostólico, ela cuidou e preservou tudo aquilo que era usado pela própria igreja. Aí no período depois dos apóstolos, período chamado pais apostólicos, que eram aqueles que receberam dos apóstolos as igrejas,
os pais apostólicos começaram a organizar, porque já não tinha mais os apóstolos. E aí quando chega no período, no ano de 300, os próprios pais, aqueles que receberam, começaram a organizar e falaram: a gente precisa agora organizar para que as igrejas que estão espalhadas pelo mundo, que estão ouvindo o Evangelho, eles tenham organizados e materializados isso para que não sejam inseridos ou enxertados nada nocivo à doutrina da igreja. E aí eles organizam a fim de elaborar, de registrar, elaborar e fazer tudo estar contido num único volume. E é por isso que hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que são todos esses registros que estão guardados num único volume, que é chamada Bíblia Sagrada. Então são vários livros num único só material, num único só volume. Então é uma biblioteca de livros numa só biblioteca. E a igreja hoje ela pode desfrutar de todos esses livros inspirados, canônicos, que são a palavra de Deus, chamado Palavra de Deus. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Velho Testamento, 66 livros que a igreja protestante usa como palavra de Deus. Então é isso que nós temos registrado. Então não caia na falácia de pessoas que dizem que a Bíblia ela recebeu interferência humana. Essas pessoas não estão preocupadas, não têm compromisso com Deus. Que a Bíblia diz que aqui ai daquele que tirar ou colocar qualquer coisa na palavra de Deus, aqui daquele que tentar tirar ou colocar alguma coisa, acrescentar ou tirar. Então nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela tem uma estrutura bíblica porque Deus deu sabedoria aos homens para estruturá-la. Deus deu sabedoria a homens com temor no coração. A gente não está falando de homens ímpios, está falando de homens santos que preservavam a palavra de Deus, homens que deram a vida para que a palavra de Deus fosse proclamada e viesse até nós nos dias de hoje. Então tomemos cuidado com aqueles que dizem terem uma sabedoria nos tempos atuais e que questionam tudo e querem colocar em dúvida aquilo que nós temos em mãos. A palavra de Deus ela foi preservada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então a comprovação desse critério revela que a Escritura foram aceitas e preservadas, como eu falei, preservadas como livros autorizados por Deus. Foi o próprio Deus que preservou e autorizou a palavra como nós temos hoje. É lógico que nós temos hoje muitas Bíblias que são adulteradas, como no caso da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O Testemunho de Jeová adulterou a Bíblia para que a Bíblia falasse aquilo que eles queriam. A Bíblia falasse aquilo que eles queriam. Nós temos o caso das Testemunhas de Jeová, nós temos o caso dos chamados Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é os Mormons, que também adulterou a sua Bíblia. Nós temos o caso hoje daqueles que são chamados das igrejas inclusivas, que querem com que a Bíblia não fale contra o homossexualismo, contra aqueles que têm vida de práticas pecaminosas e querem servir a Deus, mas não querem abrir mão da prática pecaminosa que eles vivem. Então as chamadas Bíblias inclusivas, que tiraram muitas citações com relação a pecado, a homossexualismo, a condenação que Deus faz acerca dessas práticas. Então as pessoas estão tentando adulterar a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada, da forma como chegou hoje, conservada e publicada através de sociedades bíblicas que se levantaram com homens preocupados com a proclamação do Evangelho e começaram a publicar essas Bíblias para que a Bíblia alcançasse muitos povos, e essas Bíblias são conservadas e publicadas. Nós continuamos acreditando que a Bíblia é a santa e gloriosa palavra de Deus. Santa e gloriosa palavra de Deus. Eu lembro de um filósofo francês chamado Voltaire. Voltaire é um filósofo francês
que no século, se não me engano, no século XV ou século XVIII, eu acho que foi século XVIII, que ele falou que a Bíblia era ultrapassada. E ele disse, Voltaire disse a sua classe de alunos, Voltaire, filósofo francês, ele disse, eu dou um prazo de 50 anos, em 50 anos a Bíblia Sagrada, em 50 anos a Bíblia Sagrada será esquecida pelos povos. A Bíblia Sagrada será esquecida pelos povos, porque hoje os povos estão desenvolvendo a sua cultura, os povos hoje estão aprendendo a filosofia, e em 50 anos ninguém mais se lembrará da Bíblia Sagrada. Aí eu lembro que Voltaire morreu, os seus alunos foram espalhados, a sua filosofia foi sepultada, e aí a casa onde Voltaire ensinava na França, a sua casa foi vendida justamente para uma sociedade bíblica francesa, e a pequena biblioteca que Voltaire tinha na sua casa, a sua pequena gráfica que Voltaire tinha na sua casa, começou a rodar Bíblias, se não me engano, século XVIII, e a gráfica de Voltaire na sua casa começou a rodar e fazer Bíblias Sagradas. E aí, na casa de Voltaire, se tornou uma sociedade bíblica que, além de rodar Bíblias Sagradas e produzir Bíblias Sagradas, se tornou um museu onde se guardava todos os volumes das Bíblias produzidas. Voltaire morreu e a Bíblia Sagrada continua até hoje. O homem que disse que em 50 anos não mais se teria, ou melhor dizendo, 100 anos, se não me engano, não mais se veria a Bíblia Sagrada, com 50 anos a Bíblia Sagrada estava sendo popularizada no lugar aonde ele havia declarado que a Bíblia Sagrada seria esquecida. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, como nós estamos estudando, a supremacia das Escrituras. A supremacia das Escrituras. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue fazendo com que você seja uma boca de Deus, né? Proclamando a palavra de Deus, levando ao conhecimento das Sagradas Escrituras a sua classe de alunos, levando pessoas, seus alunos, a amarem mais e mais a santa e gloriosa palavra de Deus. A você, uma boa aula nesse domingo. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Até a nossa próxima aula. A todos, a paz do Senhor Jesus.